Número 15. Onde as pessoas vivem em cemitérios e comem lixo. Em uma das realidades mais chocantes e reveladoras das Filipinas, existem comunidades onde a vida existe em lugares que a maioria das pessoas jamais imaginaria, dentro de cemitérios. Sim, você ouviu corretamente. Em parte de Manila, especialmente em áreas urbanas superlotadas, famílias inteiras fizeram de seus lares o meio dos mortos. Dentro de enormes cemitérios, entre túmulos, mausoléus e criptas de concreto, você encontra pequenas casas improvisadas construídas com madeira de sucata, folhas de metal, lonas e qualquer coisa que as pessoas consigam encontrar. Para essas famílias, o cemitério não é um lugar de medo, é lar. Durante o dia, as crianças correm e brincam em cima dos túmulos como se fossem parques normais. Você verá roupas penduradas entre lápides, pequenas fogueiras de cozinha queimando em cantos, e famílias seguindo suas rotinas diárias cercadas por silêncio e história. A vida aqui continua como em qualquer outro lugar. As pessoas acordam, cozinham, trabalham, riem e sobrevivem. Mas a pergunta é, por quê? A resposta é simples, mas partir o coração. Pobreza extrema e falta de moradia acessível. Em um país onde as áreas urbanas são densamente povoadas e os custos de vida continuam a subir, muitas pessoas simplesmente não têm para onde ir. O cemitério se torna uma alternativa, um lugar onde podem ficar sem pagar aluguel, mesmo que isso signifique viver em condições que a maioria das pessoas consideraria inimagináveis. Algumas famílias vivem nesses cemitérios há gerações. Para eles, essa vida é normal. As crianças crescem sem conhecer outro tipo de lar. Eles se adaptam, sobrevivem e criam um senso de comunidade mesmo em um ambiente tão incomum. Mas a vida aqui está longe de ser fácil. Uma das realidades mais duras é a insegurança alimentar. Muitos desses moradores lutam diariamente apenas para encontrar algo para comer. E isso leva a outra verdade chocante sobre a vida nessas áreas. Algumas pessoas sobrevivem comendo comida descartada, o que outros jogam fora. Em certos bairros, especialmente perto de mercados e restaurantes, as pessoas coletam restos de comida de latas de lixo. Essa prática às vezes é chamada localmente de paado. A comida é limpa, reaquecida e cozida novamente antes de ser consumida. Para muitos, isso não é uma escolha, é uma necessidade. Imagine viver em um mundo onde sua próxima refeição depende do que outra pessoa jogou fora. E ainda assim, apesar dessas condições, há um nível incrível de resiliência. As pessoas encontram maneiras de fazer a vida funcionar. Pequenos trabalhos informais se tornam linhas de sobrevivência, desde limpar túmulos e guiar visitantes, até vender lanches, coletar recicláveis ou fazer trabalho diário em áreas próximas. Também há um forte senso de comunidade. Vizinhos ajudam uns aos outros, compartilham comida quando podem e se apoiam em tempos difíceis. Em um lugar cercado pela morte, há uma quantidade surpreendente de vida, conexão e espírito humano. A fé religiosa também desempenha um papel enorme. As Filipinas são um país profundamente espiritual e muitas pessoas dependem da fé para lidar com as dificuldades. Você frequentemente verá pequenos altares, velas e orações sendo oferecidas, até mesmo dentro das comunidades dos cemitérios. No entanto, essa situação também levanta sérias preocupações sobre saúde e segurança. Viver nessas condições expõe as pessoas a doenças, saneamento precário e falta de atendimento médico adequado. Crianças crescendo nesses ambientes enfrentam desafios que vão muito além do que a maioria de nós pode imaginar. O governo e várias organizações têm feito esforços para realocar famílias e melhorar as condições de vida, mas progresso é lento. A escala da pobreza e da superlotação urbana torna isso uma questão complexa sem solução fácil. O que torna essa realidade ainda mais impactante é o contraste. As Filipinas são conhecidas mundialmente por suas praias deslumbrantes, ilhas tropicais, hospitalidade calorosa e cultura vibrante. Os turistas frequentemente veem a beleza, o lado paradisíaco do país. Mas por trás dessa beleza, há histórias ocultas como esta, histórias de sobrevivência, luta e resiliência. Este é o lado das Filipinas que a maioria dos documentários de viagem não mostra. Um lugar onde a vida continua nos cantos mais inesperados, onde as pessoas transformam até mesmo o cemitério em lar, e onde, apesar de tudo, a esperança ainda encontra uma maneira de existir. E quando você vê isso, percebe algo importante.
Para muitas pessoas aqui, a própria sobrevivência é a maior conquista. Número 10. Os costumes funerários mais aterrorizantes do mundo. Nas terras altas remotas das Filipinas, longe das cidades lotadas e dos horizontes modernos, existe uma tradição tão incomum que deixa a maioria dos estrangeiros completamente atônitos. Isso não é apenas uma prática cultural, é um sistema de crenças que sobreviveu por séculos, intocado pelo tempo, pela modernização e pela influência externa. Na região montanhosa de Sagada, parte da cordilheira de Cordilera, os moradores praticam o que é conhecido como caixões pendurados. Em vez de enterrar seus mortos no subsolo, eles colocam caixões de madeira ao longo de íngremes penhascos de calcário, às vezes a centenas de metros acima do solo. Esses caixões não são colocados aleatoriamente, eles são cuidadosamente fixados na face da rocha, muitas vezes em locais escolhidos pelos próprios falecidos antes da morte. Imagine caminhar por um vale silencioso, a névoa lentamente se movendo pelas montanhas, e então olhar para cima e ver dezenas de caixões suspensos na encosta de um penhasco. Parece quase real, como algo de um filme de mistério. Mas para as pessoas aqui, essa é uma tradição sagrada cheia de significado. A crença por trás dessa prática é profundamente espiritual. Os moradores acreditam que colocar os mortos mais altos aproxima dos espíritos ancestrais e dos céus. Também se acredita que isso protege os corpos de enchentes, animais da decomposição que ocorreria no subsolo. De certa forma, a morte não é vista como um fim, mas como uma transição, e a elevação desempenha um papel simbólico nessa jornada. O que torna isso ainda mais fascinante é como o processo acontece. Em muitos casos, idosos esculpem seus próprios caixões muito antes de falecerem. Se eles ficam muito fracos, suas famílias completam a tarefa. Quando chega o momento, o corpo é colocado dentro em posição sentada ou fetal, uma postura que se acredita espelhar como os humanos entram no mundo. Então vem a parte mais perigosa. Os moradores escalam os penhascos íngremes usando escadas de madeira feitas à mão e cordas, carregando o caixão consigo, sem equipamentos de segurança modernos, sem máquinas, apenas tradição, força e coragem transmitidas por gerações. Um pequeno erro pode ser fatal. Ainda assim eles continuam, honrando seus ancestrais exatamente como fazem há centenas de anos. Mas Sagada não é o único lugar nas Filipinas com costumes funerários incomuns. Em outras regiões, especialmente entre grupos indígenas, existem práticas envolvendo mumificação. Os corpos são cuidadosamente secos usando fumaça e ervas, preservando-os por anos. Alguns até são mantidos dentro de casas ou cavernas funerárias especiais, permitindo que as famílias permaneçam espiritualmente conectadas aos seus entes queridos. Embora essas tradições possam parecer assustadoras ou estranhas para estrangeiros, para os moradores elas são atos de respeito, amor e profunda identidade cultural. Esses rituais contam uma história de como as pessoas veem a vida, a morte e tudo o que existe além. E em um país tão diverso quanto as Filipinas, onde mais de 7.000 ilhas guardam inúmeras tradições, este é apenas um exemplo de como a cultura pode ser ao mesmo tempo bela e assombrosa. Então, da próxima vez que você pensar em tradições funerárias, lembre-se, ao redor do mundo, a morte nem sempre é sobre silêncio e túmulos sob a terra. Às vezes, ela fica suspensa silenciosamente acima de você, observando dos penhascos. Número 5. Leis e tabus estranhos nas Filipinas. Quando as pessoas imaginam as Filipinas, muitas vezes pensam em praias tropicais, águas cristalinas, moradores sorridentes e um estilo de vida insular relaxado. Mas por trás dessa imagem paradisíaca existe uma camada fascinante de regras, tabus culturais e leis inesperadas que podem surpreender até viajantes experientes. Viver aqui não é apenas desfrutar da beleza, também é entender um código social único que mistura tradição, religião e governança moderna. Vamos começar com algo que pode soar incomum para estrangeiros. O comportamento público é levado muito a sério em muitas partes das Filipinas. Por exemplo, em várias cidades, você pode realmente ser multado por perturbação pública, o que inclui coisas como discussões barulhentas, comportamento embriagado ou até mesmo causar escândalo em locais públicos. Embora isso possa parecer normal em alguns países, a aplicação aqui pode ser mais rigorosa do que você espera, especialmente em áreas urbanas onde os governos locais buscam manter a ordem em um ambiente familiar.
E falando em regras, uma das regulamentações mais comentadas em certas cidades como Davao é a rígida lei antifumo. Você não pode simplesmente acender um cigarro em qualquer lugar que quiser. Fumar em locais públicos, calçadas ou até mesmo enquanto caminha pode levar a multas ou penalidades. Existem áreas designadas para fumar, e sair dessas zonas pode causar problemas. Para visitantes acostumados com regras mais relaxadas, isso pode ser um verdadeiro choque. Mas as leis são apenas um lado da história. Os tabus culturais são onde as coisas ficam ainda mais interessantes. As Filipinas são um país profundamente religioso, com forte influência das tradições católicas. Por causa disso, respeito, modéstia e valores familiares desempenham um papel enorme na vida cotidiana. Um grande tabu é desrespeitar os mais velhos. Não é apenas considerado rude, é socialmente inaceitável. Os jovens são esperados a demonstrar respeito usando gestos como mano, onde eles gentilmente pegam a mão de um idoso e a tocam na testa como sinal de respeito. Ignorar essa tradição, especialmente em áreas rurais, pode fazer você se destacar de forma negativa. Outra regra cultural surpreendente envolve apontar. Em muitos países ocidentais, apontar com o dedo é normal, mas nas Filipinas, isso pode ser considerado indelicado ou até agressivo. Em vez disso, as pessoas frequentemente usam os lábios ou um leve aceno para indicar a direção. Pode parecer incomum no início, mas está profundamente enraizado nos costumes locais. Agora que está algo ainda mais inesperado, brincar com religião ou fazer comentários insensíveis sobre fé pode ser um erro social sério. Como a religião está intimamente ligada à identidade e comunidade, até comentários casuais podem ofender as pessoas. Estrangeiros que não entendem isso podem, sem querer, criar situações desconfortáveis. E então há superstições, muitas delas. A cultura filipina é rica em crenças que foram transmitidas por gerações. Por exemplo, muitas pessoas evitam ir direto para casa após comparecer a um funeral. Essa prática, conhecida como pag, acredita-se que impede espíritos de seguirem você até sua casa. Quer você acredite ou não, ignorá-la na frente dos moradores pode levantar suspeitas. Outra crença comum é evitar varrer o chão à noite, pois diz que traz má sorte ou vai a prosperidade. Mais uma vez, pode parecer estranho, mas essas tradições ainda são seguidas em muitas casas, especialmente fora das grandes cidades. Até os relacionamentos e encontros vêm com suas próprias regras não ditas. Demonstrações públicas de afeto geralmente são mais conservadoras em comparação com países ocidentais. Embora segurar as mãos seja aceitável, comportamentos excessivamente íntimos em público podem atrair olhares de desaprovação, especialmente em cidades menores. E aqui está algo que muitas vezes surpreende os recém-chegados. IA, ou conceito de vergonha, desempenha um papel poderoso na sociedade filipina. As pessoas tendem a evitar confrontos e priorizar a harmonia. Isso significa que, mesmo que algo esteja errado, muitos escolherão ficar em silêncio em vez de criar conflito. Entender isso pode ajudá-lo a evitar mal-entendidos e navegar situações sociais com mais facilidade. Então, embora as Filipinas possam parecer uma fuga tropical despreocupada, viver aqui significa se adaptar a uma mistura única de leis, tradições e regras sociais não escritas. Algumas podem parecer restritivas, outras fascinantes, mas todas fazem parte do que torna este país tão culturalmente rico e diferente de qualquer outro lugar do mundo. E uma vez que você entende essas leis e tabus, você não apenas visita as Filipinas, você realmente as experimenta. Número 3. Choques culturais ao visitar as Filipinas. No momento em que você pousa nas Filipinas, você começa a perceber: este país não apenas parece diferente, ele é asterisco diferente de maneiras que você talvez não espere. E para muitos viajantes, essas diferenças podem ser empolgantes, confusas, às vezes, até chocantes. Um dos primeiros choques culturais acontece logo no aeroporto: a língua. Embora o filipino e várias línguas regionais sejam falados em todo o país, você rapidamente vai perceber que quase todo mundo fala inglês, e não apenas o inglês básico. As pessoas aqui são incrivelmente fluentes, expressivas e confortáveis ao alternar entre idiomas na mesma frase. Isso é chamado de Taglish, uma mistura de tagalo e inglês, e ouvir conversas fluindo tão naturalmente entre dois idiomas pode ser surpreendente no início. Mas justamente quando você pensa que a comunicação será fácil, outro choque aparece:
a forma como as pessoas se comunicam emocionalmente. Os filipinos são calorosos, amigáveis e extremamente hospitaleiros, mas também tendem a evitar confrontos diretos. Em vez de dizer não diretamente, você pode ouvir respostas vagas ou sorrisos educados. No começo, isso pode ser confuso, especialmente se você está acostumado com respostas diretas. Você pode achar que tudo foi combinado, até perceber que não era exatamente um sim. Depois vem o conceito de tempo, algo que pode mudar completamente suas expectativas. Em muitas partes das Filipinas, existe uma atitude relaxada em relação à pontualidade, frequentemente chamada de hora filipina. Atrasos de 15, 30 ou até 60 minutos nem sempre são vistos como um grande problema. Para viajantes acostumados com horários rígidos, isso pode parecer frustrante no início, mas com o tempo, você começa a entender. A vida aqui segue um ritmo diferente, menos focado na pressa e mais em aproveitar o momento. Outro aspecto surpreendente é a importância profunda da família. Nas Filipinas, a família é tudo. Não é incomum ver grandes grupos vivendo sob o mesmo teto, apoiando-se financeira e emocionalmente. As decisões geralmente são tomadas considerando toda a família, não apenas o indivíduo. Como visitante, você pode ser convidado para a casa de alguém e tratado quase instantaneamente como parte da família. Esse nível de abertura pode parecer intenso, mas também extremamente acolhedor. E então vem a cultura alimentar, algo que realmente pode chocar seu paladar. A culinária filipina é marcante, única e, às vezes, inesperada. Espaguete doce? Sim, existe. Fast food servindo arroz com quase tudo, completamente normal. Até redes internacionais se adaptam aos gostos locais, criando sabores que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Para alguns viajantes, isso é empolgante. Para outros, leva tempo para se acostumar. Mas talvez um dos maiores choques culturais venha do próprio contraste. As Filipinas são um país de extremos. Você verá shoppings de luxo ao lado de áreas que enfrentam pobreza. Cidades modernas cheias de arranha-céus existem lado a lado com pequenas vilas, onde a vida permanece simples e tradicional. Esse contraste pode ser revelador, às vezes até desconfortável, mas também mostra o lado real e sem filtros do país. A vida social aqui é outra experiência completamente diferente. Os filipinos adoram celebrar, e celebram tudo. Festivais, aniversários, feriados, até pequenas conquistas podem se transformar em grandes reuniões cheias de comida, música e risadas. O karaokê está em todos os lugares, e sim, as pessoas vão cantar, alto e com orgulho, não importa a hora do dia. Para alguns visitantes, esse estilo de vida alegre e expressivo é refrescante. Para outros, pode ser um pouco intenso no início. E então vem a tensão que você pode receber como estrangeiro. Em muitas áreas, especialmente fora das grandes cidades, as pessoas são curiosas. Elas podem olhar para você, sorrir ou até iniciar conversas do nada. Não é invasivo, é curiosidade genuína e simpatia. Ainda assim, se você não está acostumado, ser notado com tanta frequência pode ser surpreendente. Até mesmo a rotina diária pode parecer diferente. Fazer compras em mercados locais significa negociar, não preços fixos. O transporte público pode ser caótico, colorido e diferente de tudo que você já viu, especialmente quando você anda em um jeepney, um meio de transporte tipicamente filipino que é tanto um símbolo cultural quanto uma forma de locomoção. E, por fim, há a conexão emocional inesperada que muitos viajantes sentem. O que começa como choque cultural, lentamente se transforma em admiração. A resiliência das pessoas, sua positividade apesar dos desafios e sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Isso deixa uma impressão duradoura. Porque, no fim, as Filipinas não apenas desafiam suas expectativas, elas mudam a forma como você vê o mundo. Número 2. Lugares surreais e lindos nas Filipinas. As Filipinas não são apenas um país que você visita. São um lugar que parece quase real, como entrar em um sonho onde a natureza decidiu mostrar suas criações mais bonitas. Com mais de 7.000 ilhas espalhadas por águas cristalinas, este paraíso tropical está cheio de paisagens de tirar o fôlego que parecem boas demais para ser verdade. De lagoas escondidas a penhascos dramáticos e praias brilhantes, cada canto das Filipinas conta uma história que parece ao mesmo tempo pacífica e selvagem.
Vamos começar com Palawan, muitas vezes chamada de última fronteira das Filipinas. Esta ilha parece intocada, pura e incrivelmente preservada. Ao navegar por suas águas azul turquesa, você se verá cercado por imponentes penhascos de calcário surgindo diretamente do mar. Lugares como lagoas escondidas e praias secretas fazem você sentir que descobriu algo que o resto do mundo ainda não viu. A água aqui é tão clara que você consegue ver o fundo, onde peixes coloridos se movem como joias vivas sob seus pés. Não é apenas bonito, é quase surreal. Depois está El Nido, um destino que parece ter saído de um filme de fantasia. Imagine navegar em águas azuis calmas, com enormes formações rochosas ao seu redor. A luz do sol reflete na água, criando um efeito brilhante que deixa tudo mágico. Remando por lagoas estreitas, você de repente entra em espaços escondidos e silenciosos, onde o mundo exterior desaparece completamente. É pacífico, quase silencioso, exceto pelo som suave da água. Não muito longe dali está Coron, um lugar conhecido por suas paisagens dramáticas e incrível mundo subaquático. Mas o que torna Coron realmente especial é o Lago Kayanga, considerado um dos lagos mais limpos de toda a Ásia. A vista de cima é inesquecível. Penhascos afiados, água azul profunda e uma sensação de tranquilidade que faz você parar por um momento. Ao entrar na água, ela é fresca, revigorante e incrivelmente transparente, como se você estivesse nadando em vidro. Seguindo para Buel, a paisagem muda completamente. Aqui você encontra famosas colinas de chocolate, centenas de colinas perfeitamente moldadas espalhadas pela terra como se fossem desenhadas pela natureza com precisão. Durante a estação seca, essas colinas ficam marrons, ganhando sua aparência de chocolate. É estranho, bonito e fascinante ao mesmo tempo. Perto dali, você também pode navegar pelo rio Lobok, onde florestas verdes e exuberantes cercam águas calmas, criando uma fuga pacífica da vida agitada. E então chega Boracay, uma das ilhas mais famosas do mundo. Mas além de sua popularidade, o que realmente se destaca é sua areia branca e macia, tão fina que parece pó sob seus pés. Os pores do sol aqui são algo completamente diferente. À medida que o sol desaparece lentamente, o céu se transforma em tons de laranja, rosa e roxo, refletindo perfeitamente no mar calmo. As pessoas se reúnem em silêncio, observando o céu mudar de cor, criando um momento simples, mas inesquecível. Se você procura algo mais único, a ilha de Siargao oferece uma beleza diferente. Conhecida como a capital do surf das Filipinas, ela combina a energia oceânica selvagem com vida tranquila de ilha. Mas além do surf, Siargao esconde piscinas naturais incríveis, estradas cercadas por coqueiros e praias silenciosas onde o tempo parece desacelerar. A famosa Lagoa Suba é outro local surreal, com água verde brilhante cercada por colinas cobertas de floresta, criando uma atmosfera calma e quase de outro mundo. Uma das experiências mais mágicas nas Filipinas acontece à noite, em lugares como Palawan e Mindoro, onde você pode ver plâncton bioluminescente. Ao mover suas mãos na água, pequenos organismos brilham, criando um efeito luminoso que parece tocar estrelas no oceano. É raro, lindo e algo que fica na memória por muito tempo. E além das paisagens, o que torna esses lugares ainda mais especiais são as pessoas. A vida aqui parece mais leve, mais lenta e mais conectada à natureza. Os sorrisos são genuínos, e há um calor nas interações diárias que faz os viajantes se sentirem bem-vindos imediatamente. A beleza das Filipinas não está apenas no que você vê, está no que você sente. Cada ilha, cada praia, cada canto escondido oferece algo diferente. Alguns lugares são pacíficos e silenciosos, outros são vibrantes e cheios de vida. Mas todos compartilham uma coisa em comum. Não parecem comuns. Parecem surreais, como momentos que você não quer que acabem. Nas Filipinas, a natureza não apenas existe, ela cria experiências que ficam com você para sempre. Número 1. Custo de vida nas Filipinas. Quando as pessoas ouvem falar das Filipinas, uma das primeiras coisas que chama a atenção é o quão acessível a vida pode ser. Este é um país onde seu dinheiro pode render muito mais do que você imagina, especialmente se você vem de países ocidentais ou até de algumas partes da Ásia. Mas o que barato realmente significa aqui? Vamos analisar mais profundamente a vida diária em um país tropical cheio de ilhas. Primeiro, vamos falar sobre moradia. Em grandes cidades como Manila ou Cebu,
Os preços podem variar dependendo do estilo de vida. Um apartamento moderno no centro da cidade pode custar entre 300 e 700 dólares por mês. Mas ao se afastar um pouco das áreas movimentadas, é possível encontrar lugares confortáveis por 150 a 250 dólares. Em cidades menores ou áreas provinciais, o aluguel cai ainda mais, às vezes abaixo de 100 dólares por mês por uma casa simples, mas habitável. Agora imagine acordar em um lugar cercado por coqueiros, ar quente do mar e sol quase todos os dias, pagando menos aluguel do que você pagaria por um quarto simples em muitos países. Essa é a realidade de muitas pessoas aqui. Em seguida vem a comida, e aqui as Filipinas se tornam ainda mais econômicas. A comida de rua está em todo lugar e é extremamente barata. Você pode fazer uma refeição completa por apenas 1 a 3 dólares. Pequenos restaurantes locais servem pratos caseiros como arroz, frango, peixe e legumes por poucos dólares. Até restaurantes de nível médio podem custar apenas 5 a 10 dólares por pessoa. Se você prefere cozinhar em casa, as compras também são acessíveis, especialmente se você comprar produtos locais. Frutas frescas como manga, banana e abacaxi não são apenas baratas, mas extremamente saborosas. Frutos do mar também são abundantes, especialmente nas áreas costeiras. O transporte é outro grande motivo pelo qual viver aqui parece barato. Os jeepneys podem levar você por cidades inteiras por apenas alguns centavos. Triciclos e mototáxis também são comuns e baratos. Até aplicativos de transporte são relativamente acessíveis em comparação com padrões ocidentais. Para quem quer mais conforto, ter uma scooter é uma opção popular. O combustível tem preço razoável e o trânsito, embora caótico nas grandes cidades, é mais tranquilo em áreas menores. As contas são algo a considerar. A eletricidade pode ser relativamente cara, especialmente se você usa ar-condicionado com frequência. Em média, as contas mensais podem variar entre 50 e 150 dólares dependendo do consumo. Água e internet, porém, são geralmente acessíveis. A saúde também tem custos relativamente baixos. Hospitais privados oferecem boa qualidade por preços muito menores que os padrões ocidentais. Uma consulta básica pode custar apenas 10 a 20 dólares. Agora vamos falar sobre o estilo de vida. Viver nas Filipinas não significa apenas gastar pouco, significa aproveitar a vida. Viagens para praias, passeios por ilhas, escapadas de fim de semana fazem parte do cotidiano aqui. O entretenimento também é barato. Cinema, academia e restaurantes custam menos do que em muitos países. Até a vida noturna pode ser aproveitada sem gastar muito. Mas o verdadeiro segredo é este. O custo de vida depende de como você escolhe viver. É possível viver confortavelmente com 500 a 800 dólares por mês em muitas áreas. Com 1.000 a 1.500 dólares, você pode ter um padrão de vida muito confortável. Ainda assim, nem tudo é perfeito. Os salários locais são baixos e a desigualdade é visível. Enquanto estrangeiros podem achar o país extremamente barato, muitos locais trabalham duro apenas para sobreviver. Mesmo assim, para viajantes, nômades digitais ou qualquer pessoa buscando uma vida mais acessível, as Filipinas se destacam como um dos lugares mais baratos para viver com qualidade de vida. E isso é apenas um vislumbre das Filipinas que você raramente vê, desde pessoas vivendo em cemitérios até comidas extremas, tradições antigas assustadoras, regras culturais chocantes e realidades escondidas por trás do paraíso. Cada história prova uma coisa. Este país é muito mais complexo, intenso e inacreditável que qualquer cartão postal poderia mostrar. E você, esperava que as Filipinas fossem tão extremas por trás da beleza? Se você quer mais fatos chocantes e histórias reais assim, fique por aqui, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o mundo para sempre.